Olá, bom dia! Estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora e as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E eu começo essa edição com uma novidade no setor farmacêutico. No segundo semestre de 2021, o laboratório francês Sanofi vai fabricar a vacina contra a Covid-19 de suas concorrentes Pfizer-BioNTech. O laboratório Sanofi detalhou em um comunicado que vai assumir as últimas etapas de fabricação para fornecer à União Europeia mais de 125 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Foi um pedido do governo francês para que a Sanofi estudasse a possibilidade de disponibilizar suas cadeias industriais para aumentar a produção das vacinas já existentes. Ao mesmo tempo que irá auxiliar na fabricação da vacina das concorrentes, a empresa Sanofi continua a trabalhar em 2 imunizantes para reforçar a luta contra a pandemia. O seu principal projeto foi adiado para que melhore a eficácia do imunizante em pessoas mais velhas. Portanto, uma nova vacina da Sanofi deve ficar pronta apenas no final do ano. E vamos dar uma olhada na situação da pandemia pelo mundo. Nós chegamos a 100.364.000 pessoas contaminadas desde o aparecimento do novo coronavírus em dezembro de 2019. Segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, cerca de 2.160.000 pacientes morreram por complicações causadas pela doença. O número de mortes diárias continua aumentando lentamente, de 10 mil no início de dezembro do ano passado para cerca de 14 mil nos últimos 7 dias. No Brasil, nas últimas 24 horas foram cerca de 1.200 óbitos e mais de 61 mil novos diagnósticos confirmados para a Covid. O país voltou a registrar mais de 1.000 mortes em 24 horas. Foram confirmadas 1.214 vítimas a mais do que no dia anterior. E o total de óbitos por Covid desde o início da pandemia subiu para 218.878. O Brasil também contabilizou mais 61.963 diagnósticos positivos para o coronavírus. Com isso, o total passou de 8.933.000 casos. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias agora está em 1.055. É o patamar mais elevado desde 23 de julho, quando chegou a 1.056 vítimas. Já a média móvel de casos segue acima de 50.000 desde 9 de janeiro. Agora atingiu 51.356 contaminados por dia. E para combater a pandemia, a campanha nacional de vacinação já imunizou 956.751 pessoas contra a Covid-19. Agora, no mapa que revela a evolução da doença por estados, podemos observar que as altas continuam em 5 deles: Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Roraima. Em outras 18 unidades da federação não foi registrada muita variação no número de mortes. Estão em estabilidade Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Em queda dessa vez estão apenas 4 estados: Amapá, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Você estava acompanhando aí a evolução da pandemia por estados. O Amazonas já se tornou o estado com a maior taxa de óbitos por Covid no Brasil. O avanço da segunda onda e a nova cepa mais contagiosa agravaram a situação da saúde na região. O Amazonas ultrapassou o Rio de Janeiro e se tornou o estado com a maior taxa de mortalidade por Covid-19 no Brasil desde o início da pandemia. Dados da plataforma que monitora a evolução da doença no país, da Fiocruz, apontam que já são 172 óbitos a cada 100 mil habitantes. A crise no estado se agravou com o avanço da segunda onda de coronavírus e com a circulação de uma nova cepa ainda mais contagiosa. E a falta de oxigênio nos hospitais das redes pública e particular fez com que o sistema de saúde entrasse em colapso. O problema no estado começou no dia 14 e, em uma semana, a procura por oxigênio cresceu, agravando a situação nos hospitais. Mais de 300 pacientes foram transferidos para serem tratados em outros estados.
Agora, o Amazonas corre o risco de um novo colapso no fornecimento de oxigênio se a demanda aumentar nos próximos dias. A única produtora na região atingiu o limite máximo de fornecimento de oxigênio. Na última semana, o Amazonas registrou uma média de 135 óbitos diários, o que faz o estado subir no ranking semanal, perdendo apenas para São Paulo, que tem uma população 10 vezes maior. A taxa de mortalidade registrada no Amazonas é maior que a dos piores momentos da pandemia em países como a Itália, que viveram dias dramáticos em meados de 2020. A taxa de letalidade no Brasil varia entre 1% e 2%, e no Amazonas já está em 5%. A exposição excessiva ao sol sem o uso de filtro solar é um fator de risco para desenvolver câncer de pele. Em um país quente e ensolarado como o Brasil, temos que estar atentos aos sintomas da doença que atinge 185 mil pessoas todos os anos. Por causa das manchas na pele, a Albinha faz o uso diário do protetor solar. Sim, com certeza, até porque eu desenvolvi, infelizmente, alguns melasmas, aí eu tenho que usar, sim. Ou que chova, ou que faça sol, mesmo assim os raios, por mais que a gente não sinta, eles estão existentes e com certeza são capazes de nos atingir. Assim como ela, muita gente também se preocupa com a exposição solar e se protege. Devido à radiação, ser muito intensa, eu tenho medo de ter um câncer de pele no futuro, então é uma proteção. A gente não percebe, mas essa proteção evita dores e desconfortos. Entendeu? Porque os raios criam isso, queimam a pele, a gente não percebe, mas o organismo percebe. Pois é, mas nem todo mundo faz o uso do protetor solar. Hoje eu saí correndo, não deu tempo. Tá nublado. O câncer de pele é o tumor de maior incidência no Brasil. A exposição excessiva ao sol, sem proteção, pode provocar alterações celulares, levando ao desenvolvimento do câncer. O protetor solar é um aliado e tanto quando o assunto é prevenção do câncer de pele. Por isso, a necessidade de se proteger do sol, principalmente no verão. As pessoas acreditam que elas precisam usar o protetor só quando elas vão para a praia, aí passa uma vez só, não reaplica. Então, é importante utilizar o protetor solar todos os dias. A gente sabe que a radiação passa pelo vidro. Então, a gente está sentado aqui com uma janela aberta, a radiação está entrando aqui e essa radiação pode levar a um câncer de pele. Então, o ideal, a gente passar o protetor meia hora antes de se expor ao sol. Quando for para a praia, piscina, molhou, suou, precisa sim reaplicar o protetor. E de uso diário, a gente fala, principalmente rosto, pescoço, braço, mãos que estão expostas, a aplicação de 3 em 3 horas. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, quase 30% dos tumores malignos registrados no Brasil são câncer de pele. Os números são alarmantes: 185 mil novos casos todos os anos. Os mais comuns são os carcinomas e o melanoma, que é o tipo mais agressivo de câncer de pele e pode até levar à morte. O carcinoma são os mais comuns, né? E está mais associado com pessoas que estão mais expostas ao sol. Então, pacientes que trabalham em área rural, pacientes que não passam protetor em área exposta, região de orelha, rosto. Esses são menos graves, porém, não deixa de ser um câncer, né, maligno. São mais comuns e menos graves. Já o melanoma é aquele câncer de pele que é mais escuro. Ele pode aparecer tanto de uma pintinha, ou ele pode aparecer numa pele sadia, aparecer uma lesão escura, que está machucando, sangrando. Esse câncer é mais raro e quando ele aparece, ele é mais agressivo, né? E se a gente faz o diagnóstico dele cedo, a chance de cura é 90%. E como a exposição ao sol é o principal fator de risco do câncer de pele, tomar esses cuidados pode ajudar na prevenção. Evitar o horário de sol das 10 às 16 horas, que são o horário que tem a maior radiação. E além disso, a gente pode utilizar também roupas que tenham proteção, tanto roupas normais, e se conseguir uma roupa com proteção ultravioleta também é muito bacana, chapéu, óculos, boné, tudo que a gente puder fazer para cobrir a nossa superfície também ajuda bastante. Essa edição fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia para você e a gente se encontra amanhã. Até mais!